pessoal, nesse vídeo eu vou apenas fazer uma demonstração do teorema de Steven para vocês. Então observe a seguinte ilustração. Eu tenho aqui um recipiente e dentro desse recipiente existe um líquido. Esse líquido ele é homogêneo, cuja massa específica eu estou chamando de μ. Além disso, esse líquido encontra-se em equilíbrio, onde a aceleração da gravidade é a letra G. Então representado pela letra G. Beleza? Então o que é que eu quero de vocês? Eu quero que vocês observem esse outro cilindro no interior desse líquido. Ou seja, é um cilindro imaginário, constituído apenas desse líquido. Um cilindro imaginário. Uma coisa importante a chamar a atenção aqui é que as bases desse cilindro imaginário, tanto essa base aqui como essa base aqui, ela é paralela à superfície do líquido. Ok? Claramente, nós vemos que a área aqui desse pequeno cilindro imaginário eu estou representando pela letra A. E, obviamente, a diferença de altura entre as bases eu estou representando aqui pela letrinha H. Então, observe. Pelo fato desse cilindro imaginário ele estar envolvido pelo líquido, o mesmo fica submetido a um conjunto de forças que eu vou representar aqui por essas setas vermelhas. Tanto as forças laterais, como essas forças que atuam na base superior do cilindro e as forças que atuam na base inferior do cilindro. Em razão da simetria, as forças laterais, ou seja, essas forças horizontais, elas equilibram-se duas a duas. Ou seja, essa força aqui, ó, ela equilibra essa daqui. Então essas forças laterais, duas a duas, elas se equilibram e eu representei isso aqui claramente dessa forma, ok? Já quando a gente observa aí a direção, as forças que atuam na direção vertical, a gente percebe que essas forças elas têm intensidades diferentes. Então elas não podem se equilibrar duas a duas como ocorreu na horizontal. Então, para facilitar nossa vida aqui, esse conjunto de forças aqui eu vou representar por uma força resultante chamada de F1. Então, quem é F1 é o somatório das forças que atuam na base superior desse cilindro. Ou seja, a força resultante, a força 1 é a força resultante que atua na base superior do cilindro imaginário. Da mesma forma, eu vou pegar esse conjunto de forças que atuam na base inferior do cilindro e vou chamar de F2. Quem é F2? F2 é a resultante das forças que atuam na base inferior desse cilindro. Para a figura não ficar ainda mais carregada, eu vou melhorar essa ilustração e vou fazer uma ilustração mais enxuta, digamos assim, tá certo? Então veja o que eu fiz, repeti todos os dados. No ponto 1, que eu estou chamando de ponto 1, que é a base superior do cilindro, eu representei a força F1, que é a resultante de todas as forças que atuam nessa base superior. E F2, que é a resultante de todas as forças que atuam na base inferior do cilindro. Ainda falta representar uma força. Veja, esse cilindro, ele é um cilindro imaginário, mas ele é constituído desse líquido. Então, a Terra atrai esse cilindro com uma força que nós chamamos de força-peso, que é a força gravitacional. Bem, pessoal, agora vamos à demonstração em si. Só lembrando que foi dito no início que o líquido estava em equilíbrio. Se o líquido está em equilíbrio, a gente pode afirmar que a soma vetorial de todas as forças que atuam nesse cilindro, a soma vetorial é nula. Ou seja, se você somar vetorialmente F1, F2 e o peso, a soma vetorial vai dar zero. Ou em módulo você pode dizer também assim, ó, a soma de todas as forças para cima é igual à soma de todas as forças para baixo. Ou seja, F2, que é uma força que está apontando aí para cima, é igual a F1 mais o peso, que essas duas forças estão apontando aí para baixo. Então, ó, passando F1 aí para o primeiro membro, então eu fico com essa expressão, F2 menos F1 é igual ao peso, ok? Então, seguindo aqui para a demonstração, vamos dividir todos os termos pela área. E que área é essa que eu estou fazendo essa divisão? É a área da base do cilindro, essa área aqui, tá certo? Então, dividindo todos pela área aí da base do cilindro, eu fico com essa expressão, F2 sobre A menos F1 sobre A igual ao peso sobre A. Lembrando, pessoal, que força sobre área é pressão. Se é no ponto 2, eu vou chamar de pressão 2. Força sobre área é pressão. Se é no ponto 1, eu estou dizendo aqui que é P1,
ok? F1 sobre a área é a pressão 1. Então, olha, P2 menos P1 é igual ao peso sobre a área. Pressão 2 menos pressão 1 é igual ao peso sobre a área. Para ficar organizado, vou colocar essa informação aqui. Pressão 2 menos a pressão 1 é igual ao peso sobre a área. Lembrando, como se calcula a força-peso? Peso é a massa vezes a gravidade. E mais um lembrete aqui para vocês, pessoal. A massa específica de um líquido é igual à massa desse líquido dividido pelo volume. Vamos dividir aqui, vamos isolar essa massa M. Isolando a massa M, faço meios pelos extremos, eu fico M é igual à massa específica vezes o volume. Então, no lugar de massa aqui nessa expressão, pessoal, eu vou substituir aí pela massa específica vezes o volume. Só substituindo, eu fico com essa expressãozinha. Veja que no lugar de massa, eu coloquei massa específica vezes o volume. E quem é esse volume? É o volume desse cilindro. Como é que se calcula o volume de um cilindro? O volume de um cilindro, pessoal, é a área da base do cilindro vezes a altura. Ou seja, se multiplicar a área da base do cilindro vezes a altura do cilindro, ok? Fazendo isso, você encontra o volume. Então, no lugar de volume, eu vou substituir aqui, ó, área vezes altura. Então, substituindo, eu fico com essa expressão aqui. Então, o peso pode ser calculado por essa expressão. Então, vamos jogar aqui, ó, no lugar do peso, eu vou substituir por tudo isso daqui. Fazendo essa substituição, eu fico com essa expressão. P2 menos P1 é igual a massa específica vezes a área, vezes a altura, vezes a gravidade. Eu posso simplificar aqui área com área, simplificando a área com área, eu fico com essa expressão. Pressão 2, pressão no ponto 2, menos a pressão no ponto 1 é igual a μGH, que é exatamente o teorema de Stevens. Beleza, pessoal? Se você gostou desse vídeo aí, dá um like, compartilha o vídeo com os seus amigos e, se desejar, participe aí dos comentários. Obrigado e até a próxima.